Então, nessa aula 2, eu decidi dar uma interrupção naquela narrativa do mais voltada ao campo político, um pouco social da anterior, da aula 1, que já está disponível para vocês. E eu decidi focar um pouco mais questões culturais da arte da Tailândia. E eu achei interessante porque eu tentei aqui sumarizar alguns aspectos desde antes de Cristo, e isso vai acompanhar, claro, o processo dinástico aí das várias dinastias, desde a Sukhothai, a Ayutthaya e depois o período centrado em Bangkok. Então, a gente tem que entender que a cultura que a gente hoje denomina como a da Tailândia, da tailandesa, ela vem por uma ondas sucessivas migratórias que trazem influências diversas, né? Então, anteriormente, como a gente viu lá anterior, você teve uma migração. Antes você tinha povo austronésios, malaio, polinésios, na região sul do que hoje é a Tailândia, no baixo curso do Vale Chao Phraya e também na Península Malaia, né? E depois, com a chegada dos povos vindos do sudoeste da China, né, do reino de Nanjiao, que são os povos que aí remetem aos povos Thais, e depois com a chegada da cultura vindo dos povos Mon e também dos povos Khmer, tanto a leste como a oeste, trazendo a cultura de teor hindu e teor budista. Então, essa mistura e os confrontos com os birmaneses depois, principalmente no norte e também no meio da Tailândia, também vai marcar a sua cultura. Então ela acompanha os acontecimentos políticos, né, históricos que a gente viu na aula anterior. Então é importante acompanhar nesse sentido. Eu tenho, então, o período pré-histórico, que se considera pré-histórico, é um povo que ainda não tem contato ainda com os valores indianizados, né, se é por assim dizer, e nem sofreu nenhuma migração vindo de povos do sul, sudoeste da China, que se chamam os Thais. Então é um período que remete muito a uma vida já do conhecimento do gado, né, aí retratado, também conhece já elaborada cerâmica e elementos de decoração já presentes nessa cerâmica, e que remete a um povo que conhece então a domesticação animal, da tração também, claro, e também do processo do fabrico da cerâmica e também do cultivo do arroz. Então isso já são os primeiros sinais da civilização da região, uma vida mais sedentária, que depois se manifesta em formas artísticas e simbólicas aí retratado na cerâmica. Muitas das cerâmicas vêm de uma região nordeste da atual Tailândia, que é Ban Chang, que remete aí ao segundo, terceiro milênio antes de Cristo, né? E tem exímias cerâmicas da decoração já em tons de vermelho das cerâmicas produzidas nesse período, né? E que isso depois vai, já nos primeiros séculos depois de Cristo, você vai ter uma novidade que vai, que vai ser a entrada de valores de novos povos vindos do oeste, que vai ser na Baixa Birmânia, os povos Mon, e eles vão trazer já uma carga de influência do budismo, nesse aspecto ocidental, que se chama o período Devaravati. Então, a partir do século VI até o século X, XI, já começa a marcar aí regiões ocidentais da Tailândia, né? E retratado aí você também tem a entrada vindos do leste e sudeste aí, no caso das terras cambodianas, vindos do Império Khmer,
Camboja, e que nessa época tinha já um processo muito já avançado, estabelecido do hinduísmo, né? Então eles trouxeram aí e isso também marcou regiões da Tailândia. E nesse caso aqui você tem uma belíssima escultura, uma cena da agitação do oceano de leite cósmico, que é um conto da criação do mundo, retratando aí no caso a divindade Narayana repousando sobre a Naga, né, a serpente Shesha, sobre essa agitação do oceano de leite cósmico, né? Isso também se encontra retratado também em Angkor, no Império Khmer. Então isso marca também um outro elemento que vai ser período formativo aí da cultura tailandesa do século XII em diante. E aí, a partir do século XIII em diante, você tem o estabelecimento de um reino já mais organizado na regiões mais norte central da Tailândia atual, que vai ser o reino de Sukhothai. E no período de Sukhothai, na verdade, eles vão já apresentar algumas novidades, né? As novidades vão ser o retrato já marcadamente do Buda. Nesse caso é uma escultura de quase que 11, 12 metros de altura, no templo de Wat Sichun em Sukhothai. O Wat, na verdade, que eu sempre até falei aula passada, Wat em tailandês é templo. Então, quando eu falo templo, Wat é um pleonasmo, né? Mas vamos atender com a convenção que se fala, que é em Wat Sichun, que é retratado então as características de Buda de maneira mais figurativa, harmoniosa. Já tem os cânones sendo estabelecidos na postura, o retrato do rosto, das mãos, que se falou das mudras. As mudras têm grande significado na iconografia budista, nas danças também. O rosto, o cabelo, a postura, os pés. Então tudo isso tem uma série de significados na narrativa do budismo. Então o budismo ele começa a se tornar preponderante a partir de Sukhothai. Claro, ele vai mesclar elementos do hinduísmo. Ele vai produzir uma espécie de complexo indo-budista que vai começando a pautar a história tailandesa do século XII, XIII em diante, né? Então, isso já é um período já marcado de características da cultura tailandesa. Outra também vai ser, perto de Sukhothai, vai ser as cerâmicas esmaltadas, né, de Sawan-Kalok. A Sawan-Kalok, na verdade, são belíssimas essas cerâmicas, vasos, que esmaltados eles começam a atender o gosto de determinados mercados, inclusive chinês, o mercado vietnamita, até o mercado marítimo, então, da região. E isso se estende até a ilha de Java, a Península Malaia, que então já vai demonstrar também a entrada, a participação de Sukhothai no comércio do Oceano Índico do Sudeste Asiático do século XIII em diante. E depois da queda de Sukhothai, em meados do século XIV, né, você tem até a mesma tanta fronteira com os birmaneses que quando se organizam sempre avançam na fronteira oeste, e também o que restava do reino Khmer que resistia na fronteira leste também fustigava as regiões mais da região tailandesa. E em 1350 você tem um outro reino que sucede Sukhothai, com a decadência de Sukhothai, que vai ser o período de Ayutthaya, uma nova capital. E por convenção chama-se o período com o nome da capital. E aí você tem já o estabelecimento, né, a consolidação dos princípios, dos cânones culturais artísticos da Tailândia, que é o extenso retrato já mais elaborado, fluido das figuras budistas, como aí
retratado o Buda, o último Buda considerado, que é o de Shakyamuni, né, do século XV. Nesse caso aí é uma belíssima escultura feita de liga de cobre. O que anteriormente tinha sido mais o uso mais de pedra, que não permitia a fluidez dos retratos, né, nem a leveza, agora você tem um uso já mais elaborado do metal. E o metal lhe permite então uma expressão corporal das imagens, né? Também temos produtos da Laca. Isso também vai ser muito marcado na arte e na cultura birmanesa, né? E os retratos, por exemplo, no caso de cavaleiros, né? Você já permite também ter uma expressão das mitologias, né? Dos contos, inclusive até mesmo dos contos budistas, né? E também atender no gosto da demanda internacional, né? Principalmente o mercado chinês, né? Então é um retrato aí já, nesse caso, um período já tardio, a Ayutthaya do século XVIII, do uso da laca. É interessante que depois a gente vai ver alguns retratos depois budistas que são feitos até com folhas de ouro, que parece tem uma expressão até parece que é muito semelhante à questão da laca, né? A gente vai ver um pouco depois isso. Agora, a Ayutthaya, depois, quando ela decai, isso até 1767, a Ayutthaya ela é invadida e pilhada por birmaneses que depois se retiram. E a gente viu lá passado um dos generais resistentes, o Taksin, ele vai mais para o sul e funda Thonburi. E Thonburi depois um outro líder funda uma outra dinastia do outro lado de Chao Phraya, que vai ser o atual Bangkok. Isso já no final do século XVIII, início do século XIX, que funda a dinastia Chakri, que até hoje existe, a família real tailandesa. E uma das coisas que é marcante, isso vai ter vários reis soberanos ao longo do século XIX, vai ser a preocupação em preservar a memória de Ayutthaya, né? Então, os relatos vêm, muitas obras vêm de Ayutthaya para Bangkok. Então, existe a preocupação da continuidade cultural histórica com o reino de Ayutthaya, tanto que não fica nem tão longe Ayutthaya ao norte de Bangkok hoje. Mas existe também a preocupação de você instituir escolas e especialistas nisso. Então, por exemplo, no século XIX foi criado, isso é um complexo, isso está dentro do complexo do Palácio Real de Bangkok, o Krong Chang Si O Krongchang-sip 1, na verdade, ele remete a uma escola, um departamento de vários ofícios, alguns traduzem isso como 10 ofícios, que vão desde ourifes, metaleiros, pessoas que trabalham a laca, trabalham tecidos, carpinteiros, e por assim vai, né? Então, criando-se, então, instituindo aí, normas que são endossadas pela família real tailandesa. Então, isso aí já é um elemento já da preocupação de tentar se instituir essas artes, essa cultura, justamente para também legitimar a própria família real e o reino tailandês. Foi uma preocupação bastante notória no século XIX em diante, com a nascente dinastia Chakra. E nessa escola, durante o período XIX, você tem, por exemplo, aí no caso, como eu tinha remetido à questão da laca, você tem um trabalho também de ilustrações de cenas do épico, como do Ramakien, que foi baseado no épico indiano Ramayana. Aqui você tem o uso já do ouro, né, na ilustração. No caso, na versão tailandesa se dá muito mais ênfase à atuação do aliado, a Rama, que vai tentar combater o rei de Lanka e para resgatar a esposa raptada de Rama, a Sita, em Lanka, que vai ser o Hanuman, que é uma divindade junto com seus soldados de feições simiescas,
E aí é retratado com. E hoje existe até a dança, que eu falei aula passada, do Kon, né? Que se usa máscara para denotar os aliados soldados aí de Hanuman. Nesse caso aqui, se encontra no templo do Buda Esmeralda, o Wat Phra Kaew, né, em Bangkok. São várias cenas, né? Lá tem várias cenas. Isso é um retrato até do Wat Phra Kaew, próximos do. Essa vista é do grande Palácio Real de Bangkok, do século XIX. Então, é um dos templos mais antigos, mais marcantes do horizonte de Bangkok. Você observa. Inclusive do próprio rio Chao Phraya você vê facilmente isso. Aí adornando até por fora seria o Vahana, seria o transporte, a montaria do deus Vishnu, que seria a Garuda, a águia protetora do deus Vishnu. Né? Claro, Rama é uma encarnação, um avatar de Vishnu, do deus Vishnu. E Garuda também é retratado como um elemento da proteção além do transporte. Né? E a Garuda, a águia, ela é muito retratada como o fato de ser a destruidora, dominadora das nagas, né? As serpentes. E as nagas, no ideário hindu, ela tem um elemento que representa também até a questão não somente mágica do passado, como também até um elemento sim da natureza que pode ser uma coisa perigosa, mas ao mesmo tempo protetora. Tanto é que se você tem, por exemplo, nos templos em Angkor, você tem inúmeras serpentes nagas protegendo as entradas de pontes ou dos templos. E a Garuda representa isso. E é interessante como é que essa cultura ela permeia todo o Sudeste Asiático, né? Isso se inclui até como é que o hinduísmo depois se espraia pelas ilhas hoje da Indonésia e por assim vai. Claro, em ouro aí, né? E um outro templo próximo, que vai ser o Wat Pho, você tem já a figura central, além do estilo arquitetônico exuberante, da arquitetura budista remetendo ao apontamento ao céu, à ascensão, a uma posição superior. E também você tem numa das salas, as salas de ordenação dos monges, dentro do Wat Pho, vai ser que vai ter uma imagem, são várias imagens nessa aí, uma das mais sagradas de Buda, que vai ser a imagem de Frafuta Chinase. Inclusive é um dos lugares tão sagrados que algumas das cinzas dos reis tailandeses são colocadas embaixo. No caso até o último rei, o Bhumibol, o Rama IX, ele se encontra aí também abaixo dessa imagem de Buda aí retratado. E também no século XIX aparece isso também na Indonésia, no Camboja, muito forte, a narrativa da mitologia indo-budista da região no uso de fantoches de sombra. É algo extremamente trabalhado, e no caso da Tailândia, o Nantalung, que conta a origem do cosmos, as intrigas, as brigas entre os deuses e as forças cósmicas e como é que se explica. E nesse caso uma figura, uma espécie de sereia ou fada aquática que tenta seduzir e encantar Hanuman no épico tailandês, o Ramakin, do século XIX. E a gente não pode esquecer que daquele período de Sukhothai e depois para vindas para Ayutthaya, você teve um reino tailandês que tinha se consolidado mais no norte, que vai se centrar em torno da capital Chiang Mai. E essa vai depois ser incorporada pelos birmaneses. Até a autonomia se dá muito em torno do primeiro regente, né, do Chiang Mai, o Mangrai. Mas depois ela vai ter pela proximidade com contato com os birmaneses e até mesmo virar parte do Império Birmanês no século XVI em diante, salvo engano, e vai marcar a arquitetura. Então você percebe já elementos bem marcados nas bordas,
nas quinas, né, de outros elementos um pouco mais diferentes da arquitetura tailandesa. Então é uma mistura aí do Thai com elementos birmaneses do norte, que tem seu assento, né, nas construções preservadas históricas, claro, restauradas ao longo dos séculos na cidade de Chiang Mai e regiões norte da Tailândia atual. E a gente tem no século XIX também a sobrevivência, e isso vem do investimento do governo, da família real tailandesa no século XIX, e também das ilustrações nos templos, nas instituições reais. Por exemplo, em Bangkok, dos contos de Jataka. E Jataka, na verdade, você vê isso muito em Myanmar também. Contam-se as inúmeras centenas de reencarnações através de formas humanas e animais do Buda, o Buda Shakyamuni, né? E uma delas, inclusive, ele vem como um elefante branco. Inclusive, o elefante branco nesse mundo indo-budista Theravada, ele tem um grande significado, porque é um animal que traz boa sorte. Ao mesmo tempo ele é visto como sinal de divindade, de retidão do regente. Então, tanto é que os reis tailandeses, birmaneses e outros, eles apreciavam muito quando recebiam de presente, sei lá, do Sri Lanka, por exemplo, elefantes brancos, elefantes albinos. E o que nos interessa aqui é também o retrato, uma forma de educação de povos que ainda não eram letrados, pelas ilustrações, através das várias reencarnações de Buda, né? E que é um processo, então, de cada conto desse, cada encarnação, as centenas, cada uma ensinava alguma coisa, o bom feito que ele fez, a boa ação que ele fez para que ele pudesse avançar na escala kármica através das reencarnações, até ele atingir a última encarnação, que seria na forma humana do Buda, que a gente comumente conhece, depois ele atingir a iluminação no final de sua vida. E outro do período também vai ser a consolidação do próprio alfabeto, né, da escrita tailandesa, que ela vai ter uma carga de influência forte do alfabeto, a escrita Khmer. A cultura Khmer marca muito a cultura tailandesa, né? Não somente na arte figurativa, na pintura, na arquitetura muito forte, né? Você tem elementos ali do Grande Palácio, por exemplo, até mesmo no complexo do Grande Palácio Real em Bangkok, você tem uma pequena miniatura, maquete antiga do complexo de templos em Angkor, que serviu isso como inspiração, como molde para as construções tailandesas depois. Lembrando que o Império Khmer ele já tinha uma ascensão aí do século X, até o século XI, até o século XIII, e isso vai servir muito de base para formar depois a cultura tailandesa, não somente o Khmer, como também os elementos birmaneses que vêm com os povos Mon, né, em diante. E aí você elabora já um alfabeto que aí nesse caso remete a uma figura, um monge que talvez tenha vindo do Sri Lanka. É um monge que vai ser o Fray Malai. E o Fray Malai, ele é um monge que ele através das suas meditações, das suas buscas, ele chega a visitar os deuses e depois os demônios, né, os deuses, os devas, e depois ele volta para tentar ensinar, guiar melhor a humanidade nessa sua empreitada. Nesse caso as ilustrações que foram bastante populares no século XIX, dos feitos desse monge. Bom, eu vou parar por aqui, porque agora, entrando no século XX, a gente remete aí já a um período da nossa narrativa político-social, que deve continuar na próxima aula, tá bom? Então, até mais ver.